Fala, meus amores, JG Campos com vocês para mais um Vai Lá e Faz Cast. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, uma coisa que eu sempre quis trazer de alguma forma, não tinha encontrado como, mas eu descobri depois que não é o como, é quem a gente tem que trazer para conversar sobre esse assunto. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos, relacionamentos abusivos, como que isso impacta não só as suas relações amorosas, mas relações de trabalho, profissionais e toda essa questão que é muito pertinente nos dias de hoje. E eu não podia trazer ninguém melhor do que essa maravilhosa que é palestrante, que é mentora, ajuda milhares de pessoas a trabalhar esses aspectos. Então me ajudem a receber Nelly Trindade. Obrigado, meu amor, por aceitar o convite. Obrigada a você, estou muito honrada de estar aqui com você e também, né, trazer esse assunto aqui que é tão Muito importante. importante. É. E Nelly, eu queria começar para que a gente já trouxesse realmente uma consciência real para todo mundo de que não existe só abuso sexual, que não existe só abuso emocional. Queria que tu abrangesse quais são os tipos de abuso existentes. A gente até falou nos bastidores sobre abuso patrimonial, que é uma coisa que eu nem tinha consciência de que existia. A gente, depois que você fala, a gente percebe, pô, existe, eu já passei ou não. Então, Sim, quais são os tipos de abuso mais comuns? Quais são os que existem, de forma geral? abuso físico, sexual, abuso patrimonial, né, e financeiro, abuso cibernético, Uhum. abuso moral e deixa eu ver, são esses abusos. Então, tudo isso você trabalha, né? Em Sim. como que a gente começa, porque eu acho que essa é a parte mais difícil. Primeiro, como que tu chegou até esse momento de trabalhar com pessoas assim? Você fala muito de autoterapia, que é uma coisa maravilhosa, depois eu vou até puxar esse tema, porque eu tenho praticado muito. Uhum. Mas eu queria saber, primeiramente, como é que tu chegou a esse tema e, principalmente, como que a gente começa a identificar esses tipos de abuso? Bom, eu cheguei nesse tema porque eu sofri um abuso quando eu era criança. Eu fui vítima do meu avô materno de um abuso sexual. E esse abuso, ele se estendeu por 3 anos até, né, foi com 5 anos que eu tive, até os 8 anos, quando eu consegui dar um basta. E aí, a partir disso, eu era uma criança muito extrovertida, eu passei a ser uma criança que vivia no meu mundinho, me fechei, e eu queria crescer logo para eu realizar um sonho, que era de ser atriz e sair daquele lugar, né? Então, e na minha fase adulta eu me vi no caos, cheia de doenças, vícios, compulsões, doenças como fibromialgia e até uma artrose, que eu já estava com as mãos tortas por conta dessa artrose, mas eu estava num processo de autodestruição, assim, avassalador, Uhum. né? Eu me destruindo, e foi esse mesmo caos que me despertou desse sono profundo de autodestruição. E vivendo só relações abusivas, assim, porque eu achava que aquilo era normal, sabe? Assim como a grande maioria das pessoas acha que é normal quando você vive uma relação, um abuso na infância, ou você tem a sua família, você vê aquele exemplo, você acha que aquilo é normal, né? E aí, quando eu percebi isso, e eu busquei um médico, ele me disse que eu estava com uma artrose e que eu ia ter que conviver com essa doença o resto da vida. E naquele momento eu falei para ele que não, que a cura estava dentro de mim, porque eu tinha perdido tudo já, minha saúde física, mental e emocional. Mas a fé eu não perdi. E aí eu resolvi fazer uma viagem para dentro de mim, Uhum. uma jornada. Chamei Deus e falei: Deus, eu preciso me curar, porque eu não vou continuar assim, vivendo desse jeito. E aí, durante essa jornada, eu encontrei a minha criança, ferida, cheia de medos, insegura. Eu encontrei com a raiva, com ódio, com as Uhum. mágoas. E aí eu fui terapeuta de mim mesma e eu consegui fazer a alquimia da vida. Eu transformei a dor em amor. Me reconectei com a minha essência divina e despertei meu poder, despertei a minha deusa, despertei todo aquele poder, sabe, que estava adormecido. Então, quando você encontra a sua essência, você desperta o seu poder. E ali eu recebi todos os milagres e eu me curei de tudo, inclusive da artrose, que os médicos disseram que não tinha cura. Isso é, querendo ou não, um milagre, É um né? milagre. E é muito importante a gente citar para as pessoas que quando a gente fala de relações, gente, de novo, não é só relações amorosas, são todas as relações que envolvem e englobam tua vida, né?
Mas deixa eu te perguntar uma coisa que me fiquei curioso dentro da tua resposta. Primeiro, muito impactante a história de você criança, né? Muito impactante, é muita coragem, principalmente você está disposta a falar sobre isso. Muita Sim. gente não fala, a gente estava conversando sobre o silêncio, né? Uhum. Mas você, naquele momento, você lembra de tudo? Quando você estava consciente que aquilo era normal ou que aquilo não era normal? Como é que foi na época? Ou tu só chegou a essa consciência depois que você fez essa jornada para dentro de si? Não sei se ficou clara a pergunta, mas... Sim, sim. Quando a gente sofre um abuso na infância, geralmente a gente apaga esse abuso, Grandes né? traumas o cérebro tende a esquecer, né? Isso, isso. Só que chegou um momento na minha vida que eu comecei a lembrar daquilo. Eu comecei a lembrar e aí foi já na minha fase adulta, né? Eu comecei a lembrar daquilo. E aí, conversando com primas minhas, que também sofreram o mesmo abuso, a gente despertou e falou: nossa, fomos todas, sofremos abuso. Então, aí você lembra de tudo, aí vem toda a memória, né? Uhum. Quando ela vem, aí ela vem toda. E aí teve todo esse processo também de perdão, né? De perdoar o meu avô, de realmente tirar isso de mim, porque, né, existia muita raiva, né? Como eu te disse, eu fui para Uhum. dentro de mim e eu encontrei muita raiva, muito ódio. E todas as doenças que eu desenvolvi, elas estavam relacionadas com isso, com esse ódio, com essa raiva. Então e uma culpa também, porque às vezes a gente carrega uma culpa, você acha que a culpa foi sua. Como uma criança de 5 anos vai ter uma culpa, né? Sim. De sofrer um abuso. E aí você cria também as doenças de dor para se autopunir. Então, nós que sofremos abuso, geralmente a gente se coloca em relações abusivas para validar aquilo que nós mesmas entendemos como amor. Porque você associou aquilo ao amor, sabe? Você associou amor à dor. Então, você vai sempre se colocar em relações abusivas, não porque você quer, claro, Sim. é inconsciente. Então, você vai atrair aquilo para sua vida, né? Porque eu fui vítima de vários narcisistas, de alguns narcisistas. O meu avô era narcisista. Então, eu atraí para minha vida narcisistas que iam validar aquilo que aconteceu lá na minha infância. Porque no teu subconsciente ele estava acostumado com aquele tipo de amor. Isso, amor à dor. Uhum. Então, por que também essa relação com os narcisistas assim é muito difícil sair? Ou a pessoa nem percebe que ela tá, né? Que é o abuso psicológico que começa ali, né? Vai plantando as sementinhas, vai devagarzinho, a pessoa vai tirando a pessoa, né? Dali de estar junto com a família dela, junto com os amigos e vai trazendo ela para si, né? Vai fazendo a pessoa ficar totalmente dependente de você e depois começa, né? A te humilhar, a te fazer sentir incapaz, inseguro e aí você não consegue mais sair, porque você ficou refém daquela pessoa. Além de tudo, ela consegue, ela, ela, ela pratica um tipo de abuso, né, que é o Gallison, que ele vai colocando sementinhas na sua mente para fazer você se sentir culpado daquilo que ele tá fazendo. Que ele tá te traindo, aí ele fala assim: "Mas a culpa é sua. Olha o que você fez. Você não me deu atenção. Mas a culpa é sua. Você tá gorda. Nossa", sabe assim? Tipo, a pessoa. E Qual aí o você se acha termo mesmo? culpado. Desculpa. Gallicen. Gallister. Não conheci esse termo. É. Então é sobre essas plantações, como é dizer, plantar a sementinha. Então isso é um termo já normal não conheci esse É um termo. tipo de abuso psicológico Uhum. que a pessoa vai plantando ali na sua mente para você Pequenos gatilhos, pequenos estímulos. e aí você vai, nossa, eu sou mesmo culpada. Nossa. E Sim. aí você acaba entrando nesse lugar que é muito muito doentio mesmo, né? Você fica refém da pessoa e a Uhum. pessoa faz com você o que ela quer, o que ela quiser. E aí quando você sai, quando você consegue sair de uma relação dessa, você sai em frangalhos. E é bem difícil sair. Tanto é que a gente viu aí o caso, né, da Ana Hickman, Recente, super recente. recente, que ela também, né, viveu e não sabia que estava vivendo, né? Uhum. Porque achava que aquilo era normal. É muito E quando a gente pega tudo isso, tudo tá enraizado, a gente tava conversando muito sobre isso nos bastidores, sobre comportamento humano, né? Sobre
neuromarketing, que é uma área que eu estudo muito, eu sempre cito aqui, e tem um conceito muito utilizado que a gente usa praticamente tudo. Então, se tu queres formar hábitos, tu usa esse conceito. Se tu queres, quando começa a estudar psicologia da riqueza, tu estuda esses conceitos. Quando tu quer crescer na vida ou aprender uma nova coisa, a gente fala muito sobre ambiente. Então, o Sim. cérebro humano está muito acostumado com o ambiente, ele se adapta muito rápido ao ambiente. Então, gente, acaba que todos esses comportamentos de uma pessoa para com você, se tu tá naquele ambiente, aquilo se torna normal. É. Tem um dado que tem total a ver com isso, o quanto o ser humano é adaptável. Uma vez, vou até confirmar isso com minha esposa, que ela é dentista, vou até confirmar isso com ela, real. Mas uma vez o meu dentista falou assim, se você, por exemplo, tem uma faca enfiada aqui no seu... como é o nome? Não sei que palato, eu acho, né? Uma faca enfiada aqui, e aquilo ali sarar, uma hora tu vai comer com aquela faca, vai se tornar normal pra você. E aí isso casa perfeitamente, porque e tem uma frase maravilhosa aqui, a dor, ela existe, mas o sofrimento é opcional. Então a dor que você está citando é quando o sofrimento para e a dor se torna cotidiana. Sim. Cara, isso é muito louco, porque chega a ser surreal na nossa cabeça e muitas das vezes a gente pode até passar por algum abuso, não percebe, mas é muito surreal na tua cabeça tu imaginar que tu pode conviver com uma dor. Mas a gente Exatamente. convive, né? Convive. E isso é Convive. muito difícil de você absorver, de você entender, mas quais, dentro do teu trabalho hoje como mentora, quais são os principais abusos que tu trabalha e quais são os sinais que tu faz a pessoa perceber? Como é que é a tua metodologia? Eu acho que é mais fácil a gente englobar essa pergunta toda, trazendo Uhum. qual é a tua metodologia. Uhum. Porque aí mostra como que a pessoa primeiro trabalha nela, depois se identifica, não sei como é que é, mas eu vejo que é nesse sentido. Eu falo muito assim, eu sou muito curioso, então se eu fosse trabalhar em mim, como é que eu começaria? E eu acho que sempre a Sim. gente começa por nós. Claro, Tô claro. errado? Tá certo. Primeiramente, assim, eu gosto de trazer o que que é um abuso, né? Uhum, Porque, assim, as pessoas às vezes não sabem o que que é um abuso. Abuso são todas as formas de agressão, elas não acontecem isoladas umas das outras e elas têm graves consequências, uhum, né? Então, um abuso, ele sempre vem junto com o outro. Ah, eu tive um abuso patrimonial, mas ele teve o psicológico junto, entendeu? Porque ele te deixou sequelas, sim. né? Então, quando as pessoas vêm até a mim, né, as mulheres, que eu trato as mulheres, é, eu já vou buscando, né, que tipo de abuso que ela acha que ela está vivendo. Então, aí eu vou lá na raiz da onde como foi a infância dela, e ali a gente vai detectar aonde que está essa raiz. Às vezes na gravidez. Às vezes na gravidez ela sofreu um abuso psicológico, sexual, Uhum, físico, sei lá. E ela carrega aquilo a partir da gravidez, entendeu? Às vezes ela nem lembra, mas aí chega na fase adulta, ela vai viver aquele abuso, e aí quando ela chega, a gente vai descobrir qual foi o tipo de abuso. Geralmente, né, tem vários abusos já num só. E aí a gente vai para essa raiz. O meu método, ele chama método corpo, que é conectar, né, fazer uma conexão corpo, mente, e espírito, ouvir o que seu corpo está falando, né? Porque o nosso corpo sim. ele fala através das emoções, e se você não ouve, ele grita através das doenças, e se você continua não ouvindo, ele morre, né? E aí vamos reencontrar também com essa criança interior para cuidar dela, perdoar. O perdão, ele é a pedra angular dos de todas as curas que acontecem na nossa vida, dos milagres, né? Uhum. Então, perdoar não significa você trazer a pessoa de volta, aceitar ela de volta para sua vida. Pelo contrário, é você se libertar dela. É muito mais sobre você do que sobre o outro. Exatamente. É tirar aquela raiva, aqueles sentimentos ruins que estão dentro de você, você se liberta. Então aí você vai para sua vida, porque enquanto você tá aqui, ó, a pessoa tá lá vivendo a vida dela já e você tá ali, né? Morrendo quase com aquilo e não liberta. Então, eu trabalho muito o perdão, sabe? O perdão, ele curou a minha vida. E depois organizar tudo isso. Organizar todo esse caos que a pessoa fica. Ela sai, assim, em frangalhos. Tem gente que fala, eu morri, eu tô andando assim, mas eu morri. Tipo, a pessoa foi e a pessoa ainda gosta da outra pessoa. Ela acha, sente falta, mas ela sente falta, não é da pessoa.
Ela sente falta da dor que a pessoa causava nela. Aí a associação da dor com amor, entendeu? Por isso que é tão importante ela curar essa raiz. Porque senão ela vai, sai um, vem outro. Sai um, vem outro. E aí a vida só vai mudando os atores e as atrizes ali. Sim. Você conhece o Dedo Podre? Sim. Famoso Dedo Podre? Então, Sim. é isso. E deixa eu te perguntar, tu puxou um tema maravilhoso. E a gente até comentou um pouco sobre isso antes, que é, muitas das vezes, aquela situação que eu passei, ou na maioria dos casos, aí quem você tem mais experiência com isso para me dizer se tô certo ou não, mas aquela situação, ela afeta todas as minhas outras relações, Sim. e às vezes a favor e às vezes contra. Como assim? Ah, pô, ou eu procuro uma pessoa muito abusiva, ou eu procuro uma pessoa totalmente discrepante daquilo que a outra pessoa é, e procuro a pessoa perfeita e acabo não achando ninguém, porque não existe ninguém perfeito, né? Tava conversando com uma pessoa ontem sobre algo assim, eu tive esse estado e lembrei. Que a gente tá falando exatamente sobre isso, que vamos supor, o contexto era, ela tava falando pra mim que ela não gostava muito de pessoas frias. Uhum. E a gente conversou exatamente sobre ela identificar se isso fazia parte da vida dela. Ela falou, fazia parte, porque o meu pai sempre foi muito frio comigo e tudo mais, então não quero uma pessoa fria. Só que aí, eu fiz ela perceber, e não sou longe de mim, não sou especialista em nada, é uma amiga, então a gente tem esse ombro, dá conselhos baseado no que a gente passa, claro. É um papo, né? Sim, claro. E Uhum. aí eu comecei a questionar ela e perguntei assim, eu falei, mas tu percebe que às vezes, por tu tanto não querer uma pessoa fria, qualquer reação do outro que demonstre, às vezes nem é uma frieza, mas tu potencializa tanto que tu acaba afastando essa pessoa? Ela falou, nunca tinha pensado por esse lado. Isso acontece mesmo, Nelly? Acontece. Inclusive, a partir do momento que você fala eu não quero, você está falando eu quero, né? Porque a nossa mente, ela não leu não, Sim. e a pessoa, ela vai vibrar e ela vai atrair só isso para a vida dela, entendeu? Por isso que tem que curar a raiz daquele problema, porque ela vai atrair isso para a vida dela, vai atrair o pai, né? Sim, Aquela figura que ela não quer, mas é aquilo que ela vai atrair. perfeito. Enquanto ela não curar isso, ela vai continuar atraindo isso. E ou então vai ficar assim pra sempre, né? Ou exatamente. E aí ela Vai, vai achar todo mundo frio. vai achar todo mundo. Ela atrai aquilo, só vem esse, ela acha que só existe isso e, Exatamente. e não deixa rolar. Cara, mas é muito louco isso, É. porque eu sempre tento associar as coisas, e eu tava até falando isso no podcast passado, que eu sou assim, existe toda a essência por trás de todo e qualquer conhecimento, mas é muito mais difícil tu aprender a essência do que a prática. Então, como eu treino muita gente, trabalho com liderança, treino todo o meu time, eu sempre pensei, beleza, como é que eu trabalho isso de uma forma didática? E falando um pouquinho mais da tua metodologia, se hoje eu, João, sei que seu público-alvo é mulheres, né? Sim. Mas eu, João, se eu fosse um aluno seu, como, de forma prática, como é que você trabalharia comigo? Qual é a tua didática? Eu trabalho com reprogramação mental. Então, a Uhum, gente iria fazer uma reprogramação mental, aí eu faço através da meditação. uhum, Então, eu gravo as meditações para você, para aquele seu momento, entendeu? Para a gente reprogramar. Porque a mente, a gente precisa treinar ela, né? Você estuda a mente aí, você sabe também sim, que a gente precisa de, no mínimo, 21 dias para que a nossa mente comece a criar novos caminhos neurais uhum, e ir por outros caminhos e receber essa cura. Não sim, adianta você fazer uma coisa hoje, aí amanhã você faz outra, daqui 15 dias outra, não adianta. Isso não acontece, a cura não acontece. Ela precisa ser todos os dias, precisa ter aquela constância. Então, isso que eu trabalharia, entendeu? A gente iria naquela raiz e fazer um treinamento na sua mente, através das meditações, através sim, de exercícios também. Eu trabalho muito, né, porque a pessoa que sofre abuso, ela não tem amor próprio. E ela também tem autoestima super baixa. Por isso que ela aceita tudo aquilo, né? Porque o nosso amor próprio, ele é criado lá na nossa infância, ele é construído na infância. E às vezes você se acha lindo, maravilhoso, mas isso não significa ter autoestima alta. Não significa ter amor próprio, sim. né? A autoestima, ela é lá de dentro, né? É uma estima, é não deixar que o outro faça nada com você de ruim.
Muita gente confunde autoestima com ego, né? Eu De também. você ser autossuficiente e tal, mas às vezes não é isso. Às vezes você tá sendo externamente o cara, eu quero ser o cara, eu me posiciono como o cara, mas internamente eu sou totalmente sem confiança, sem Sim. crença em mim mesmo, né? Você sabe que o narcisista, ele é super inseguro. Ele é a pessoa mais insegura que existe. Por isso que ele precisa destruir o outro Uhum, para o outro não deixar dele. Então ele destrói o outro assim da pior maneira, perversa mesmo. E na parte social, ele é a melhor pessoa do mundo. E aí você sai ainda como louca, né? Porque todo mundo, todos os amigos vão falar assim: imagina que ele faz isso com ela, né? Ou com ele também, né? Porque existem mulheres narcisistas, né? Não, não são sim. apenas homens, só mulheres que sofrem abuso. Uhum. Então, eu trago muito isso também de que os abusos, eles acontecem em todos os meios. No trabalho, na escola, no meio social, né? Na internet. Na internet acontece muito, Sim, né? Inclusive aí, para quem tem filhos, é muito importante ficar alerta com com o abuso certeza. cibernético que está acontecendo muito. Não, e tá absurdo isso. Eu trabalho com internet, então, assim, muitas das vezes a gente tem que. E isso eu trabalho com todo mundo que passa por nós, né? Eu lanço pessoas, eu treino pessoas, eu mentorio pessoas também voltadas para o digital. E eu sempre ensino muito sobre comportamento. Primeiro, um comportamento interno, então a gente, querendo ou não, na É, metodologia geral, a gente trabalha primeiro o eu, o sim, você, trabalha primeiro o teu eu interno, para depois você trabalhar com o outro, porque é muito sobre você. E a gente percebe o medo das pessoas de julgamento, muitas das vezes. Ou é uma coisa que eu trabalho muito quando eu pego uma pessoa para lançar no digital, que tem muito a ver com ego que a gente estava conversando. Ela fala assim: ah, fulano tem 100 mil de audiência, na hora que eu vou ver o vídeo dele, eu ensinaria muito melhor. Eu acho que isso muito parte da insegurança, na maioria das vezes. uhum, Porque aí na hora da pessoa sentar e gravar um vídeo, ou na hora da pessoa fazer acontecer, porque tu não sabe o quanto tempo, você tá um exemplo aqui, mas eu acho que é referência pra muita gente, é uma pessoa que eu gosto muito, que é o Joel J. Quanto tempo que o Joel J tá na constância dele fazendo aquilo ali todos os dias? sim, Quanto tempo ele levou pra chegar aquilo ali, pra você chegar e beleza, tu pode ter todos os méritos do mundo, mas tu tá onde tu tá por responsabilidade sua. Ele chegou onde ele chegou por responsabilidade dele. Então, claro. tem que se olhar muito, muito primeiro pra dentro, né? E tá aberto a Sim, receber de conceitos, conselhos, de tudo de outras pessoas. uhum, É, e uma coisa que a gente tava conversando também, que é muito sobre o outro lado. Comentei contigo que muito eu tô do lado que eu sou homem, então muito eu tô do lado que sempre, na maioria das vezes, é o opressor, né? Não que a gente não sofra outros tipos de abuso, ou até mesmo dentro do relacionamento, né? uhum, De uma mulher muitas vezes te controlar, te manipular e etc. Isso sim, acontece. acontece. Mas na maioria dos casos nós somos o opressor. E é muito difícil para as pessoas que não são abusivas ou não acham que são, às vezes também a gente pode ser inconsciente, eu não sei, não é minha área, mas por isso que eu tô perguntando tanto, mas da gente ter esse cuidado de entender os sinais, de ter empatia por outras pessoas e a gente começar a se perceber. Então, qual dica tu daria para todos os homens, todas as pessoas que estão aqui, que lidam, na verdade para todo mundo, né? Pra gente não ter que tanto segmentar, mas qual dica tu daria para que do outro lado da moeda, em vez de você estar sofrendo, mas você se policiar e se observar para que você não seja. Ficou claro? Porque Para às que vezes eu dou você. uma volta, porque é o outro lado. Então, tipo assim, eu não tento, é porque é complicado explicar isso, mas tipo assim, a como eu consigo me observar para que eu não seja abusivo com ninguém. É tipo isso a pergunta. Sim, Apesar de eu entender e eu achar que eu não sou, é, né? Mas quais são os comportamentos que a gente deve observar? Quais são o que a gente deve observar em nós, no outro, para uhum, que a gente respeite o espaço, tenha mais empatia? Acho que a pergunta sim, melhorou. sim. É, quando você. Se você é uma pessoa que você humilha o outro, que você faz o outro se sentir incapaz, inseguro, se você tira a pessoa do meio social, de ela estar com os amigos dela, de estar com a família, se você Uhum, controla aquela pessoa, entendeu? Se você controla os bens dela, o dinheiro, sem autorização dela, se você fica falando para a pessoa
Nossa, você vai comer, nossa, você tá gorda, né? Nossa, você, sabe, tipo, realmente humilhando, ou se não, tirando essas casquinhas, ou fazendo aquelas brincadeirinhas sem graça. Nossa, você precisa fazer logo uma plástica, porque senão ninguém mais vai olhar pra você. Ah, eu tava brincando, sabe? Uhum. Isso destrói a pessoa. Então, se você faz alguma dessas coisas que eu falei, você é uma pessoa abusiva, entendeu? Então, a palavra ela tem muito poder, né? Sim. A palavra criou o mundo. Então, se você fala para uma pessoa, eu tenho uma aluna que a mãe dela falou que ela era feia quando ela era criança. Uma mulher linda, loira, dos olhos azuis, maravilhosa. Enfim, cresceu e aí ela cresceu achando que ela era feia. E aí ela me procurou há pouco tempo, né, pra gente fazer a mentoria, e ela falou que o marido dela não levava ela pra sair. Ele só saía sozinho. E ela aceitava porque ela se achava feia. Ela falava assim: "Ah, ele vai ficar saindo com uma mulher feia", né? E aí eu falei assim: "Como assim?". Então ela criou aquilo quando era criança com uma palavra. Então uma palavra pode traumatizar a pessoa o resto da vida, né? Para quem tem filhos, então fiquem assim muito ligados naquilo que você fala para o seu filho. Sim, e desde a barriga. Eu acabei de ter bebê, Exato. a gente teve esse cuidado, a gente pesquisou muito sobre isso e começa a moldar o emocional da criança Uhum. desde a barriga. Exatamente. É Foi muito aquilo que a louco gente isso. estava conversando, que eu te falei, Uhum, né? Que os abusos eles acontecem já ali, sim. durante a gestação. Às vezes É. pode ter, entendeu? E muito começa, por exemplo, no meu caso não, mas muita gente pode até achar que sim. Mas, por exemplo, eu sou novo, tenho 26 anos. Ah, Para mim é uma idade ok para ter filho. Meus pais me tiveram com 25. Da mesma forma que eu e minha esposa. A gente já tá junto há 9 anos, Uhum. morando juntos há 3, com a vida estabelecida. Então, o bebê não foi planejado, mas também não foi indesejado. Então, Sim, a gente teve muito esse cuidado, porque querendo ou não é uma surpresa. A gente acha que a gente não tá pronto, né? E é. eu falo, amor, não, não que ela chegou a falar isso, mas ela perguntou, teve um dia que ela falou assim, amor, e agora? Eu falei, e agora? Amor, a gente mora junto, a gente tem casa, tá junto há 9 anos, a gente sempre sonhou em ter bebê, a gente tinha planejado pra 10 anos, foi 9, tá ótimo, porque não é nosso tempo, é o tempo de Deus. É, Então eu falei, amor, o bebê é uma bênção. é. Vamos trabalhar com ele sempre pra ele ser isso, pra ele se sentir a pessoa mais especial do mundo. A gente agora, claro, tá passando por uma fase extremamente difícil. E é muito difícil, gente. Quem teve bebê que saiba, sabe disso. Quem não teve, entenda. Mas assim, é aquele difícil que cada dia, cada pequena coisa vale a pena, né? Então a gente tem que ter essa cautela. Sim. Mas, desculpa te interromper, continua a pergunta Aham. que era de como a gente se perceber, né? Sim. E ser um pai presente é muito importante, viu, João? Uhum. Ser um pai presente, assim, você vai dar todo esse suporte para o seu filho para que ele não sofra abusos. Sim. Porque o bloqueio de paternidade, ele, assim, ele destrói a vida de uma pessoa. Porque a grande maioria das pessoas que sofrem abuso, as mulheres, elas não tiveram pais presentes. O abusador, ele sente o cheiro, sabe, disso. Então, já não ter um pai presente já é um abuso, né, com a Uhum. criança, com a mãe, inclusive. Enfim, mas as mães, né, que têm filhos sozinhas aí, né, imagina, ter um filho com um pai, né, às vezes já fica sem dormir. Imagina uma mulher sozinha com uma criança, né? Sim. É, E eu tava comentando contigo, né, que a fase que, claro, agora, final de ano, a gente tá gravando esse vídeo aí em 2023, acho que vai sair em 2024, mas final de ano ainda eu vou ter recesso pra poder ficar mais tempo com meu filho, conseguir, graças à posição que eu tenho hoje, ficar bastante tempo. A gente fiquei um mês, consegui ficar praticamente um mês com eles, dando uhum, suporte, claro. Tento, meus horários estão mais flexíveis, eu chego mais tarde, às vezes consigo ir embora mais cedo pra poder dar esse tempo. Mas é muito difícil também, e eu trazendo esse paralelo, porque todo mundo sabe o que a mãe passa, mas às vezes, e não é comparando, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas é mostrando o outro lado, que é uma coisa que eu sempre me questionei. Eu falei assim, gente, mas beleza, qual o lado o que que o pai passa? Quais são os sentimentos? Porque eu sou uhum, muito curioso, né? Em sim, relação a tudo isso de comportamento, de coisas que a gente passa. E até talvez isso possa ajudar alguém, mas é um sentimento meio louco, porque
Eu, graças a Deus, sei cozinhar, dou muito suporte em casa, sempre fui. Lá em casa, quem fazia os almoços da gente da semana todo sou eu, porque eu adoro cozinhar, amo de paixão fazer isso. Acho que a gente precisa de uma alimentação mais saudável. Uhum. A minha rotina e a da minha esposa, que é dentista também, são muito pegadas, então ter tudo bem, bem alinhado é importante. Mas, falando da sensação, foi muito difícil eu sair de casa. Eu, tipo, precisava voltar a trabalhar. Então, o tempo todo eu tento mandar mensagem, saber como é que tá. Entendo que ela tá só, ainda mais que a gente não tem rede de proteção aqui em São Paulo, nós somos em São Luís. Sim. E é muito difícil a gente saber como se colocar, até que ponto a gente se colocar, por mais de boas intenções que a gente tenha. Às vezes é muito difícil também, por exemplo, a maioria dos dias eu chego à noite e aí eu vou, mas ainda tenho pouco contato, porque eu vou arrumar a casa que precisa arrumar, fazer o jantar dela, arrumo o banho do bebê, deixo tudo pronto, troco um pouquinho com ela para ela ir lá tomar um banho. Uhum. Às vezes ela até mesmo ela gosta de descer com o cachorrinho para mudar os ares, É bom. os ares, né? É. Mas eu faço tudo isso. Então, às vezes eu sinto até tipo assim, cara, mas será que eu tô certo? Eu tô fazendo tudo isso, é importante, mas será que ela não queria que eu estivesse lá no quarto com ela do lado dela? É uma coisa que eu comecei a me perguntar essa semana, que foi a semana mais ou menos que eu voltei, né? Uhum. Quando a gente reuniu, eu ainda tava em casa, eu acho. E é muito louco isso. Que é a questão da empatia. É muito difícil você entender o outro. Então, qual seria a principal dica que tu dá pro pessoal de como entender o outro, como ter mais empatia nesse sentido, né? Porque, por exemplo, a gente estava conversando sobre você trazer para suprir uma necessidade depois de um abuso ou de um trauma, e suprir essa necessidade em outra pessoa. E ao mesmo tempo ter essa outra pessoa que nem sabe que tu passou por tudo isso, mas ela pode ter a empatia de tentar descobrir e tentar te ajudar. Como é Uhum. que tu daria uma dica para você ser mais empático, como se entender o outro? Então, eu gosto muito de fazer perguntas. Sabe, a Uhum. comunicação é a melhor coisa. Então, eu vi uma mulher falando sobre. A gente fala muito eu te amo, né? Eu te amo, acaba ficando automático. E você perguntar para a pessoa, você se sente amado, amada por mim? O que você gostaria que eu fizesse mais? Sabe, uma, Uhum. uma conversa bem aberta, né? Ou por que você está agindo dessa forma, né? O que eu estou fazendo é comigo? Então, assim, essa conversa muito aberta, sabe? Muito de, de ser humano para ser humano mesmo, entendeu? Às vezes a pessoa tem uma coisa que ela está guardada dentro dela e ela não quer falar, entendeu? Então, a pergunta, para mim, é essencial, assim, para você ter uma relação muito verdadeira e você conseguir ter empatia com a outra, porque daí você vai entender, Sim. né? Quando você faz uma pergunta, aí você vai entender o porquê. Porque às vezes a gente fica fazendo um monte de perguntas. Será que ela é isso? Será que é aquilo? Então pergunta, né, pra pessoa, né? Conversa se abre, né? Cara, É. e eu vou trazer um paralelo maravilhoso que não tem ligação com o que a gente tá falando, mas tem total a ver. Porque a principal treino que eu dou pra galera aqui é treinamento comercial. Então, como você vende um produto, como você. E a galera tem muito preconceito com essa palavra de vender. Mas venda o que que é? Uma conscientização. Uhum. Então, na maioria de. Acho que 90% de todo e qualquer negócio que eu fecho, não sou eu que fecho, é a pessoa que se fecha. Porque é o poder de você questioná-la para guiar ela a tomar as próprias conclusões. Sim. Então, existe uma técnica chamada SPIN, que ela é a técnica que mais foi investido dinheiro para testar para vendas. Que ela trabalha situação, problema, implicação e necessidade. Então, você começa a fazer perguntas para a pessoa, como esse problema afeta a tua vida hoje? É um exemplo. Então, Sim. você começa a criar uma situação para que ela entenda, entre na conversa, para que ela aí depois você identifica os problemas, depois você implica como é que esses problemas afetam de fato você, afeta o teu negócio, afeta aquilo, x, y, z, para que aí chegue na real necessidade. Você Sim. dá pra perceber que realmente, pô, essa é a necessidade que eu tenho de resolver. Então, gente, nada mais é do que realmente você tá fazendo uma venda. É, Você tá conscientizando a pessoa, e você tá querendo que o seu produto seja melhor para ela, ou seja, você seja melhor para ela. exatamente. Viajei muito ou faz sentido? Não, faz todo sentido. Eu adoro ter esses comparativos, porque a,
é uma forma da gente entender a essência de tudo, né? É, Eu gosto muito desse método de questionar, eu acho que mentorear é isso. Muita gente pergunta, beleza, João, me dá uma mentoria. Mas beleza, qual o escopo da tua mentoria? Eu falei, cara, eu tenho o meu método, mas o escopo da mentoria quem vai me dizer é tu. Porque é de acordo com as tuas necessidades, sim, de acordo com o que você precisa, né? exatamente. Porque, e cara, é surreal. Acho que a gente aprende muito mais também nesse processo, né, Nelly? Nossa, realmente isso que você falou, é surreal. A gente aprende muito, né, com o que a outra pessoa te responde, com aquilo. É muito interessante, né? Muito Uhum. lindo de ver tudo isso. Quando você pergunta, você vai abrindo, né? Você vai abrindo a mente, tanto sua quanto da pessoa. Então, E se e torna muito a mais fácil de vida é uma entender, grande Guia. venda, né? É, É que a gente foi colocado assim, que o vendedor é chato, né? Mas não, gente, você vender é lindo, né? Você conseguir mostrar para a pessoa que aquilo vai resolver o problema dela, né? sim, E às vezes você fala assim, é lindo. mas não, mas agora não tenho tempo, agora não tenho dinheiro, agora não tenho. Mas tudo isso aí, que tá empacando a sua vida, que tá destruindo a sua vida, a sua saúde, e aí, Exatamente. né? Vai continuar aí? Eu digo sempre, eu já contei no podcast várias vezes, que o vendedor ele não convence. O vendedor ele traz clareza. Isso. Porque a venda, o que me venderam, que me fez estar aqui hoje com você, só me vendeu por causa de uma única pergunta. E não foi uma resposta, foi uma pergunta. Uhum. A pessoa falou até quando, e o valor do produto que eu comprei na época, que foi R$ 1.000. Até quando R$ 1.000 vai ser um problema na tua vida? Essa pergunta, ela fez com que todos os gatilhos de necessidade que eu tinha naquele momento aflorassem e me chegasse a consciência de que realmente eu só não tenho o resultado que eu quero porque R$ 1.000 é um problema, mas até quando vai ser? E o quanto disso tá me impedindo? Porque se eu quisesse conseguir R$ 1.000 amanhã para fazer uma viagem, talvez eu conseguiria, Sim. né? É. Então, é muito isso, é muito sobre prioridade, é muito sobre consciência, é muito sobre clareza. É. E, de novo, sempre o tempo passa muito rápido, né? A gente nem percebe. A gente tá indo pro bloco final. E, Nelly, primeiramente, foi incrível o nosso papo. Acho que a gente precisa trazer esses temas pertinentes. Eu trago o podcast de uma forma muito abrangente. Já passaram diversas pessoas aqui. É claro que eu sempre tenho que puxar a sardinha pro meu tema, mas é para mostrar que realmente tudo hoje se interliga. Sim. Principalmente quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de comportamento, mas é, tudo isso afeta, inclusive, no empreendedorismo, que é o foco do meu podcast, é trazer pessoas empreendedoras. Você é uma empreendedora, você é uma palestrante, uma mentora. Uhum. Então, tudo isso é o que eu quero trazer para as pessoas. Porque, muitas das vezes, você sofreu um abuso, isso te atrapalha no profissional, te atrapalha no pessoal. Às vezes a gente acha que atrapalha só no mental, mas atrapalha em todas as relações. Sim. E todo final de podcast eu faço uma pergunta chave, porque o podcast é sobre pessoas que fazem acontecer, que fizeram acontecer e que querem deixar um legado e transformar a vida de outras pessoas. E eu sinto essa essência em você, eu sinto essa energia em você. Uhum. Ah, e eu queria te perguntar, Nelly, qual foi o teu momento que tu precisou te olhar no espelho e falar assim, fui eu que escolhi seguir esse caminho, pois eu vou lá e vou fazer, independente de qualquer coisa. Qual foi o teu momento, vai lá e faz? Olha, depois de todas as curas que eu recebi, eu estava conversando com Deus e eu perguntei, Deus, por que, né, que eu sofri todos esses abusos, todos os tipos de abuso, tudo na infância? E aí Deus falou pra mim, porque você tem que trabalhar com isso. Então, você tem que passar por você para você poder ajudar as pessoas. E aí foi quando eu falei, então agora eu vou fazer. E aí eu decidi, e aí eu comecei a fazer a minha mentoria, aí eu decidi fazer a palestra, construir para ajudar outras pessoas. Então foi ali que eu falei, eu vou fazer. Foi o teu start, foi o teu Foi, estalo. foi Foi ali. meio que uma... Meio não, foi uma iluminação de Deus. Foi. Não, e cara, isso é incrível. Eu, uns 2, 3 episódios atrás, gravei com a Shirley. E você me falou uma coisa, eu até esqueci de falar isso na hora que você me falou nos bastidores, que eu gravei com a Shirley e ela escreveu um livro chamado Ansiedade e a Iluminação, tem inclusive lá embaixo, maravilhoso. E ela teve um encontro com a mãe dela. A mãe dela havia morrido 9 anos antes e ela teve um encontro espiritual com a mãe. Hum, E a mãe
trouxe um conhecimento espiritual muito forte para ela, guiou, disse como é o propósito dela, mas ela foi uma coisa muito bacana. Sobre doenças. Até fiz um corte sobre isso no meu Instagram, que fala que as doenças elas existem para nos ensinar. Elas estão muito mais ligadas ao nosso propósito e tudo. Então, quando tu fala que Deus te iluminou e disse que tudo aquilo que tu passou era para te guiar e te transformar em quem tu é, para que você exerça o seu propósito, é mais uma vez uma validação de tudo isso. É incrível. Sim, É surreal, né? A gente é, vê que tudo que a gente passou nos trouxe até o momento atual. E a gente entender o que todo esse contexto da nossa vida quer dizer para o nosso propósito futuro. é. Então, Nelly, foi um papo sensacional. Queria te agradecer mais uma vez por aceitar o convite. Você veio de Ilhabela para isso, então, Isso. gente, taquem o like, compartilhem muito, sigam essa mulher. Como é que a gente acha nas redes sociais? Fala um pouquinho das tuas redes sociais, como é que contrata tuas palestras, como é que compra teus produtos, porque tenho certeza que a galera vai se interessar muito sobre isso. Conta pra gente. Claro. Só quero deixar um último recadinho aqui. Com certeza. Transforme a sua dor em amor, em propósito. A nossa dor, ela tá ligada com o nosso propósito, a nossa maior dor. Bom, para você me encontrar, é Nelly Trindade com 2 L's e Y, Nelly Trindade 7, meu Instagram, e o meu telefone é 11 98106 8603. Vamos começar um 2024 aí, curando, iluminando, né? Que esse ano de 2024 vai ser sensacional. Com certeza, é nosso ano, né? Nosso ano. E Nery, de novo, muito obrigado, foi fantástico. Sempre um papo de transformação, gente, sempre um papo de você aprender algo aqui, hoje, e eu acho que a maior lição que a gente tira hoje é primeiro se autoconhecer para poder você se transformar e aí transformar a vida do outro. Acho que essa é uma sequência muito lógica, muito real, que você precisa trabalhar nesse novo ano. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, tanto quanto eu gostei de gravar, de trazer esse conteúdo para vocês. Sempre me boto em posição de aluno, sempre me boto em posição de curioso para entender realmente como tudo pode ajudar, tudo pode agregar. E, gente, mais uma vez, sempre que você aprender algo novo, aplique, porque senão você esquece. Então, meu filho, vai lá e faz acontecer, porque é isso que a gente está aqui para fazer. Beleza, gente? Então, é isso. Não deixe de me seguir nas redes sociais, @jgcampos. E estamos aí para tudo que vocês precisarem. Eu vou deixar tudo aqui da Nelly na descrição, para que você acompanhe essa mulher incrível. Muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até a próxima.